Seja onde você estiver, seja em casa ou no seu trabalho, no ambiente público ou privado, no campo ou na cidade, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, seja ajuda para as circunstâncias da sua vida e te conceda auxílio nas dificuldades do dia a dia, pois só Ele pode fazer isto por você e por mim também. Eu não posso fazê-lo de forma direta, a menos que indireta, né? Apenas suplicando ajuda para que Ele faça isso por você, por misericórdia, né? Mas antes de tudo, vamos uma palavra de oração, né? Feche seus olhos e vamos inclinar a nossa cabeça ao Criador dos céus e da terra, pedindo agradecendo por tudo e se arrependendo por nossas falhas, nossos erros, né? Vamos lá. Senhor Jesus, nós te damos graça, meu Deus, pela vida que o Senhor já nos deu, uma dádiva que só o Senhor pode dar, pelo ânimo, pela saúde, pela coragem e por todas as boas virtudes e boas dádivas que o Senhor tem nos dado. Sim, Deus. Pai, em seguida nós também te pedimos ou lamentamos as nossas falhas, nossos erros e suplicamos a ajuda do Senhor para iluminar o nosso coração, clarear os nossos passos e assim nós sabemos qual a vontade do Senhor, a vontade clara do Senhor, e não sermos confundidos com a nossa própria vontade ou pela influência do maligno. Pai, por isso te pedimos a tua ajuda, no nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão de nossos pecados. Amém. Agora é interessante, vamos meditar em um texto que aparentemente praticamente assim, é um poderoso texto, a meu ver, um dos grandes poderosos textos, principalmente para essa época agora. Não só para essa época agora, né, mas para todos, mas eu acredito que principalmente para agora, devido a nós estarmos vivendo uma época que, apesar das pessoas, ou nós vivemos em um tempo aparentemente tecnológico, a toque de botões. No entanto, as doenças mentais e corporais, né, psicossomáticas, atingem níveis de proporções inigualáveis na história da humanidade. Então nós poderíamos nos perguntar, qual a razão disso? Qual o problema disso? Bom, eu digo, sim, apresento dois principais fatores. Primeiro, porque o ser humano tem se desligado de sua essência, da essência do Criador, né? E isso fez com que ele perdesse o amor por Deus e pelo que é sagrado, pelo que é divino. Isso como consequência, né, como efeito direto da perca do amor, vem em seguida outra coisa danosa, que é o amor às coisas perenes, às coisas materiais, às coisas que de fato não lhe dá de fato saúde, alegria, ânimo, coragem, forças, porque essas coisas, alegria, ânimo, força, coragem, entendimento, sabedoria, não se adquire em um prédio, né? Não se compra em não se compra em um supermercado e muito menos se adquire em uma drogaria, né? Uma farmácia de manipulação. Então, de onde vêm essas coisas? Pois é,
vem do estado espiritual, né? Só que o estado espiritual, o mundo espiritual, vem do mundo espiritual, né? Só que o mundo espiritual tem a sua parte divina e a sua parte demoníaca. E aí onde que entra a questão de discernimento espiritual, né? Ok. Então, como eu disse, o principal motivo pelo qual a humanidade, de uma forma geral, está passando por isso, são por essas duas razões. Ok, aí você diz, oh, tudo bem, eu sei disso, nós sabemos disso, mas o que eu quero saber é como amenizar essa situação, né? Ou nunca mais passar por ela. Bom, o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, também profetas, que é um apóstolo, é um missionário, né? Um homem enviado de Deus, e profeta é o porta-voz de Deus, ele foi ambos, né? Embora a escritura em si não diga a Paulo apóstolo, ou o próprio Paulo não tenha dito profeta, mas a função dele é de profeta também. Ok, então um dos maiores apóstolos e profetas que Deus enviou na face da terra, o apóstolo Paulo, muito conhecedor dos mistérios divinos e também da condição mental e espiritual humana, deixou um relato extraordinário que eu apenas quero ler para vocês, para a nossa meditação, né? Que está depois, se você quiser acompanhar, né? Está na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Vou ler até o verso do 1 até o 9, mais ou menos. Vamos lá. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sosípatro que vistam e que sintam, que amam. Aí vai no versículo 3. Porque também a ti, mas... Daí você lê com calma, eu vou pular isso aqui. Vou direto para ser mais rápido, né? Que às vezes o vídeo demora muito. Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Observem que ele está dizendo que a nossa situação, nosso estado espiritual, né? Em outras palavras, de angústia, de aflição, de perturbação, de confusão, de desânimo, de dor, a situação que nos cerca seja conhecida diante de Deus em oração. Agora você fala assim, mas como assim conhecida diante de Deus em oração? Sim, você vai você vai orar e expressar para o Deus Todo-Poderoso a sua situação espiritual momentânea. É isso que ele está dizendo aqui. Em outras palavras, você vai abrir o seu coração com toda a sua sinceridade e vai dizer para Deus, Senhor, em outras palavras, você vai expressar a sua situação, Senhor, está assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, por causa disso, por causa daquilo. Não adianta maquiar as coisas. Maquiagem não resolve, entendeu?
Seja claro e direto com Deus Todo-Poderoso, porque Ele disse, se me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Então, não resolve se tentar manipular a Deus. Você está apenas dando um tiro no seu próprio pé, cavando sua própria cova. Então, seja honesto, sincero e verdadeiro. Entende? É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Para aliviar o seu coração. Você diz, você está orando porque você é um religioso? Não. Você está clamando a Deus para te ajudar. Bom, agora se você não quer se ajudar, aí já é outra coisa, aí já não é comigo. A minha parte é te orientar, pelo menos nesta ocasião, de que a oração é um poderoso anestésico, não, um poderoso aliviador, vamos usar essa palavra, né? Ok? A oração que é a minha? Não, não só a minha, principalmente a sua. Porque só quem sabe o estado do seu coração, o estado emocional, sentimental e espiritual que você está passando neste exato momento, é você mesmo e não eu. Então é você que tem que expressar para o Senhor Deus essa condição para buscar ajuda e alívio dele, ok? Aqui está ele dizendo, e a paz de Deus, então depois que você fizer isso, ele vai usar, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja que extraordinário, né? Agora esse quadro é tão magnífico, porque acredito que você sabe, hoje em dia existem muitos profissionais de diversas áreas específicas, né? Eu posso citar apenas duas áreas que estão diretamente relacionadas a isso aqui, ó. A falar, conversar, a expor a sua situação, psicólogo e psiquiatra. Então, muitas vezes, o que um psicólogo ou psiquiatra faz? Ele vai estar ali para ouvir o seu caso, entende? Então imagina que você está nessa situação e você vai perante o Deus Todo-Poderoso, o psicólogo dos psicólogos, o psiquiatra dos psiquiatras. Afinal, ele conhece a sua mente. Sim, ele conhece, mas ele precisa, você precisa expor a sua situação para ele como um ato de simplicidade e humildade e como um ato de ajuda, de pedir ajuda mesmo, entende? De se aliviar e pedir ajuda. E é isso que você vai fazer, como se estivesse diante de um psicólogo e de um psiquiatra, só que um nível muito mais elevado, entende? Bom, essa é a palavra de hoje e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja em nossos corações, nos dando saúde, paz, discernimento de espírito e capacidade para enfrentar com tranquilidade todas as dificuldades que sobrevêm a cada um de nós no decorrer de nossa vida aqui sobre a terra. Deus te abençoe e seja abençoado em seu espírito e coração e também de todas as formas que o Deus Todo-Poderoso já nos deu. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.